Olá você, telespectadora, olá você, telespectador daqui da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião 2.0 desta terça-feira. Vão analisar, comentar as notícias com você, a situação do país, a situação da nossa região. O comentarista é o Roberto Mohamed, advogado, e a nossa convidada hoje é a deputada federal Rosana Vale, do PSB por São Paulo, jornalista. Rosana, eu vou começar perguntando para você sobre a polarização Lula-Bolsonaro, porque olhando para você a gente vê uma situação curiosa. O seu partido tende a apoiar o Lula nessa polarização, mas você tem acompanhado em algumas questões do presidente Jair Bolsonaro, inclusive conseguiu junto a ele alguns benefícios para a nossa região, até importantes, como no caso da Ponte dos Barreiros. Como é que você pretende se posicionar? Porque ainda dá tempo de mudar de partido, não é? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Schiffer, boa tarde, doutor Mohamed também. Realmente é uma situação bem difícil para quem entrou na política com essa visão, que eu acredito que é a visão que deve ser de um parlamentar, sem defender bandeiras extremadas. Eu não acredito nos extremos, nem de direita nem de esquerda. Então, eu sou uma sobrevivente, eu sou uma mulher trabalhadora, ponderada, e eu busquei realmente apoio para a nossa região. E quem é que está no governo? Né? É o presidente Bolsonaro. E os ministros, eu tenho que pedir a eles, é obrigação deles. Mas eu não gosto dessa pecha, ela é de esquerda, ela é de direita, ela é de centro. Eu voto, e é difícil ter essa posição, eu voto de acordo com cada projeto, o que eu acho que é importante, o que é a minha bagagem, a minha história, o que a população pensa no momento. Então, eu me posiciono muitas vezes contra o governo e algumas vezes a favor do governo. Eu tenho posicionamentos assim, só que por eu ser do PSB, o que fica é só o posicionamento quando eu voto com o governo. Mas em inúmeras situações eu votei contra, eu me manifestei contra e não tive ninguém do governo me pressionando a nada. Eu votei conforme a minha consciência, o que eu entendo e a minha história, porque eu fui eleita pela minha história. Eu tenho esse reconhecimento e o próprio partido reconhece isso. Rosana, tudo bem. Eu sei que é difícil de entender, porque a questão partidária, né, ela prevalece. Não é difícil de entender. Na verdade, você é pragmática. Uhum. Eu acho, às vezes, que você carrega um pouco no discurso de o meu eleitor, porque não tem como você conhecer a vontade dos seus mais de 100 mil eleitores. Uhum. Na verdade, você foi lançado na política dentro de um partido que também não pode ser rotulado como um partido carregado na esquerda. É verdade. Alguns lugares do Brasil até mas em São Paulo, com a liderança do Márcio França, a gente sabe que não é. Exatamente. O Márcio trafega com facilidade da direita à esquerda, mas agora você vai se ver diante de uma situação complicada. Uhum. Tem duas coisas que já estão praticamente fechadas. A ida do Alckmin para o PSB e o lançamento da candidatura dele como vice do Lula. Aí você fica numa situação difícil, porque a gente não está falando de projeto e a gente não está falando de pragmatismo. A gente está falando de posição ideológica que, querendo ou não, um político tem que ter, senão você não teria entrado na política. O dia que a gente tiver candidatura independente, você está feito, mas não tem. Você vai ter que se posicionar. A gente não está pedindo aqui para você adiantar o que, na verdade, só vai chegar lá na frente, o momento de você decidir. Hoje, você avalia a possibilidade de, diante deste dilema, deixar o PSB na janela, ou para você isso não é um dilema? Eu me posiciono, e já falei diversas vezes, eu não voto no PT, eu não confio no PT. Então, eu preciso acompanhar o meu partido para ver qual vai ser o posicionamento deles em relação a deputados, como você falou, do estado de São Paulo e da região sudeste, que tem esse posicionamento. Às vezes parece falando que eu sou a única do PSB que tem essa posição, e não é. A gente tem 10 deputados, 11 deputados que, como você falou, Mohamed, são mais centrados e trafegam bem.
votam com a esquerda. Agora, na questão dos agrotóxicos, eu votei contra a chegada e a autorização de novos agrotóxicos no país, e é uma pauta da esquerda, e eu votei com a esquerda. Mas eu não sou... a minha ideologia é muito mais a minha região. Eu tenho uma ideologia. Minha ideologia é como eu posso contribuir para a minha região, quais as pautas que eu posso lutar para trazer na questão do Porto de Santos. Agora tive de manhã uma reunião importante sobre o reporto, que eu sou pragmática. Eu vou conversar com qualquer governo que esteja lá, porque eu sou focada e eu não fui criada com essa ideologia. E não sou sozinha. Às vezes parece, é a única do PSB que é um... Não, o partido tem diferenças muito grandes no Brasil. A questão do Nordeste, eles são mais à esquerda, mas não é isso que acontece. Então, eu compartilho de opiniões que são dos parlamentares do Sudeste, como é a opinião, por exemplo, do Márcio França, como você falou. É uma pessoa de centro, muitas vezes sabe articular bem. Ele foi vice do Geraldo Alckmin, a gente sabe disso, depois foi governador. Então, eu vou avaliar o que vai acontecer comigo. Eu vou ser pressionada a que ponto? Olha, se não for apoiar, sai do partido. Eu não sei se vai ser colocado isso para mim. A Tabata Amaral, por exemplo, já deu entrevista aqui, ela também não vota no PT. E é do meu partido. Agora, vai se respeitar essa individualidade, esse posicionamento, para que a gente continue no partido? Porque eu sei que eu, muitas vezes, tenho posições favoráveis como PSB. Né? Eu tenho posições, mas fica só a questão quando eu voto contra. Agora, se eu entro num partido para votar exatamente o que o partido quer, então não me elege só partido. Então a mudança tem que ser feita e uma reflexão tem que ser feita pela sociedade. Por que elegem pessoas, então? Na hora de me convidarem para entrar num partido, ninguém perguntou como eu penso. Eles viram em mim uma possibilidade de ser uma pessoa que ganharia a eleição. E aí eu fui, com toda a minha boa vontade, baseada na história que eu tenho do Márcio França, que é uma pessoa que eu respeito e que eu acompanhei como repórter, e assim eu fui. Agora, como chegar lá e ser cordeiro? Eu não sou, eu tenho minha história, eu sou jornalista, eu tenho que ter minhas posições. E é uma reflexão que os partidos precisam fazer. A gente tem 35 partidos no Brasil, a gente tem 35 ideologias no país? Não tem. Rosane, então a gente pode imaginar, porque houve uma cena inusitada, eu participei porque eu coordenei a campanha dele, quando o Esmeraldinho Tarquínio, eu era repórter naquela época, na primeira eleição, no segundo mandato do Beto, ele era do PMDB, que estava com o Papa como vice do Beto, e ele fez a campanha e ele não ia pedir voto para o Beto. Então ele se recusou a terminar o tempo dele no horário eleitoral, dizendo com o Beto Mansur prefeito. Sim. Então a gente pode imaginar que com você e a Tabata, por exemplo, vai ser por aí. Exatamente. Você pode se recusar a dizer com Lula pode. e Não sei. Pode. Posso? Então, pode. o doutor está falando, já é uma boa... A imagem vai estar atrás dela, mas ela pode. E as pessoas, elas não me identificam com um partido. Eu vejo isso. Elas nem, às vezes, tem gente que nem sabe de que partido eu sou. Elas se identificam com a minha história, com o meu trabalho, com o que eu entrego para a população. Eu sei conversar com todas as... Eu respeito as ideias. Tanto que eu também respeito quem vai votar no PT e vota em mim. Eu tenho eleitores de todos os segmentos. Porque eu consegui, graças a Deus e a muito esforço, me qualificar como uma representante da minha região, uma mulher trabalhadora na política. Agora, Rosana, você citou o teu voto na questão dos agrotóxicos. Tem um lado do projeto dos agrotóxicos que é atualizar para o século XXI, porque ele é um projeto do ano passado. Tem um outro lado, que é o da aprovação emergencial, sem autorização da Anvisa. E aí você tem produtos cancerígenos. O que pesou mais na tua decisão? Pesou a aprovação a toque de caixa. Sem uma discussão e a sociedade entender o que estava sendo feito. Né? Eu sou a favor do agro, eu sei que havia uma corrente lá para aprovação, mas eu fiquei temerosa. Porque houve discussão, nós estamos num período de pandemia, as votações estão sendo remotas na Câmara.
Tanto também, eu sou a favor de privatizações, mas eu votei contra a privatização dos Correios, eu votei contra a privatização da Eletrobras. Por quê? Porque vai trazer para a população uma discussão importante desse nível, num momento tão difícil de pandemia, onde os empregos já são escassos, onde as pessoas estão sendo demitidas e perdendo os postos de trabalho. Então, essa ponderação que eu não vejo nas ideologias radicais. Você pode ser a favor de um projeto, mas não naquele momento, não naquela situação. E quando você é radical, você não olha o outro lado. Eu não concordo. Parlamento significa parlar. A oposição é muito importante, ela modifica projetos, ela contribui. Mas quando a oposição vamos votar contra porque não somos nós que fizemos esse projeto. Vamos votar contra porque precisamos derrubar o governo que está. Eu não concordo com isso. Nunca vai ser uma atitude minha. Por isso eu falo, eu vou saber me posicionar com qualquer governo. Mas eu tenho as minhas opiniões e elas precisam ser respeitadas. A falta de convivência presencial no plenário, porque é muito importante, você já está lá há 3 anos e sabe disso. Ela acaba beneficiando a aprovação desse tipo de projeto? Acaba. Você acha que é indiferente ou ela acaba beneficiando esse tipo de coisa? Acaba porque muitas vezes essas reuniões, elas são decididas assim, 1 hora antes, tem a reunião, o colégio de líderes decide as pautas. Quando o deputado não está lá, aquela conversa que a gente fala de bastidor, a gente sente o clima da Câmara, né, para aprovação ou para movimentos. Olha, nós vamos nos posicionar de forma contrária. Desse jeito virtual, por exemplo, hoje eu tenho sessão na Câmara. Eu vou acompanhar a sessão de forma virtual, mas não vou participar. A gente recebe, e é mais difícil para pessoas como eu. Pessoas que votam como partido, pode estar numa outra reunião, pode estar fazendo outra coisa, orientação do PSB, não. Orientação do PT, não. Sim. E você vota e acabou. Mas eu não me propus a ser uma deputada assim. Então, para mim, é difícil. E vou confessar, eu tenho dúvidas, muitas dúvidas. E mudo de opinião dependendo da minha conversa com especialistas no assunto. Várias vezes eu já ia me posicionar de uma forma e falei, não, vou consultar, por exemplo, teve uma questão aí da defesa do consumidor. A gente sabe que o Rafael Quaresma tem um protagonismo, né, na nossa região, já há muito tempo é respeitado. Eu falei, olha, o meu partido está se posicionando assim. Eu vou estudar. Aí eu fiquei na dúvida, mesmo estudando o projeto, porque há argumentos bons dos dois lados, né? E aí eu conversei com ele, ele falou, não, Rosana, tá certa essa posição, no meu ponto de vista tá certo. Fui lá e mudei meu voto, falei, tá bom, vou votar de outra forma, porque eu sou uma representante da população, né? E eu acho que a sociedade ganha. Eu não tenho amarras, eu posso votar a favor ou contra se sou convencida, mas uma coisa eu garanto para a população, em nenhum momento, em nenhuma votação eu votei porque eu tenho um interesse pessoal ali, ou porque eu falei, não, é porque o meu partido é assim e eu vou ser assim, não, eu votei sempre querendo acertar. Posso ter errado algumas vezes. Você pode ter olhado uma votação minha e pode ter falado, isso, eu não votava desse jeito. Você é a mesma coisa. E a Rosana, na minha opinião, errou. Mas o importante é a gente ter essa transparência, essa sinceridade para a população, porque nada é 100%, nenhum projeto é 100%. Eu gostaria que cada cidadão tivesse a oportunidade de pôr o seu dedo lá para ver o peso que é essa decisão, porque você sempre vai desagradar um lado, sempre, sempre. Rosana, tem uma outra coisa, você pegou 1 ano de mandato presencial e 2, né, no virtual. Uma das coisas que a gente fala muito aqui no programa, e já falava no Extinto Opinião da TV Mar, no tempo que você era jornalista, quer dizer, jornalista você ainda você trabalhava como jornalista, era a necessidade da região entender que não adianta ficar espalhando voto para gente de fora, que só aparece aqui na eleição. Tinha até um deputado que de triste memória, que lançou um slogan, advogado só se for de São Vicente, era até curioso porque ele morava em Santos. Mas, na verdade, você se ressente de ter uma bancada regional, porque é a primeira vez que a gente tem menos de 3 deputados federais. E a gente tem 2 que não se alinham, que é você e o Júnior Bozella.
Faz falta para você, na tua atuação parlamentar, ter que ficar, às vezes, tendo que se socorrer de um deputado de São Paulo, um deputado de Campinas, porque você não tem uma bancada regional para juntar 2 ou 3 e falar, escuta, vamos junto lá para resolver o problema da área continental de São Vicente e tal. Quando você te contam histórias do passado, porque você convive com o Papa, com o Beto, isso faz falta para você? Você fica às vezes se imaginando, pô, e se eu tivesse mais 2 ou 3? Porque uma coisa é a briga pelo voto na eleição, mas na hora do exercício do mandato, faz falta uma bancada regional? Faz, mas depende do interesse. Não adianta nada também ter mais deputados aqui na região se eles não estão focados, né? Se eles fazem a política do poder pelo poder, do conchavo, me ajuda aqui que eu te ajudo ali. Tem que ter um pensamento acima disso. Eu fui eleito, mas eu sou do partido X, então eu só vou ajudar o prefeito do partido meu que está na cidade de Itanhaém, Mongaguá e Santos. Os outros não são. Agora, se tiver esse pensamento, pode ter 10, não vai adiantar, para mim, pelo meu jeito de trabalhar. Então, você tem que pensar de forma suprapartidária. Foi assim que eu fiz, eu nem lembro, muitas vezes, que partido que é o prefeito. Porque o que está errado, na minha concepção, desse pouco tempo como eu consegui entender esse sistema, o que está errado é isso. Você perpetua o jogo viciado das eleições. Você está de olho na sua reeleição, então você só vai ajudar quem pode te proporcionar votos lá na frente, e eu não concordo com isso. Aí uns falam para mim, então se você não faz isso, você não vai ser reeleita. Não sei. Eu fiz o que eu acreditava que era o necessário para a população. O Opinião 2.0 volta com Roberto Mohamed e a Rosana Vale, depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, nesta terça-feira, o comentarista do Opinião é o Roberto Mohamed, advogado, e nós temos a honra e o prazer de receber a deputada federal Rosana Vale, do PSB por São Paulo. Rosana, você falou que já acertou e errou em votações. Teve uma votação em junho do ano passado da lei da improbidade administrativa, colocou modificações que dificultaram a punição da improbidade administrativa. Como é que você se posicionou? Porque em alguns lugares saiu que você tinha votado a favor da lei, em outros saiu que você votou contra, né? Eu votei a favor dessa mudança, porque eu pesquisei bastante, eu acompanhei as negociações, eu acompanhei na comissão. O que acontece hoje? A punição continua. Só que no caso de um erro administrativo, foi isso que para a sociedade talvez não tenha passado dessa forma, mas eu escrevi até um artigo sobre isso. No caso de um erro administrativo, que não haja punição de perda dos poderes políticos da pessoa. Porque hoje, se você é uma falha por qualquer irregularidade que não teve a intenção, não teve o dolo que eles falam, você responde do mesmo jeito. E isso o que faz? Pessoas que poderiam dar uma grande contribuição na política, elas não vão. Você vai ser um secretário, você vai responder a vida inteira por aquele período. E se você, às vezes, por falta de informação ou por um erro administrativo, você é responsabilizado, acaba com a tua carreira. E a pessoa tem medo, ela não quer ir para o serviço público. Ontem eu tive uma reunião com os empresários, por exemplo, no Guarujá. Eles falam, eu não. Eu tenho a minha vida, eu poderia ir, mas do jeito que tá... Então, essa foi a intenção, mas não é verdade que afrouxou a punição, as punições continuam, as pessoas são responsabilizadas, elas são incriminadas, porque foi uma mudança na área, não foi na área criminal que aconteceu. Então, eu entendi até uma situação, olha, uma vez foi até o próprio Márcio França que me contou essa situação. Ele estava prefeito da cidade de São Vicente e
o fórum estava recebendo ameaças, invadiram o fórum, os juízes com medo, estava naquela época das facções criminosas, e eles pediram para o prefeito, para colocar mais segurança. O prefeito colocou, acho que, aquele detector de metais na porta do fórum e guardas também para garantir a segurança das pessoas que trabalhavam e das pessoas que iam no fórum. Ele respondeu por improbidade administrativa, porque não podia ter feito aquilo. Então, você tem que separar, porque senão você engessa muito as atribuições. Todo prefeito fala assim, não, se tiver faltando médico na policlínica, eu não posso contratar um médico para ir para a policlínica, senão eu respondo por improbidade administrativa. Então, o serviço público, ele... por conta da corrupção, eu entendo, mas muitos mecanismos foram criados que hoje, em vez, eles engessam, eles justificam qualquer não atitude por parte de um prefeito e por parte de um secretário, e muitos nem querem ir, porque já sabem que eles poderiam dar uma contribuição no serviço público, mas eles vão responder por tanta coisa que às vezes eles não tiveram intenção de fraudar o erário, foram erros administrativos. E você é advogado, você sabe. Muita gente hoje não quer entrar no serviço público porque vai ficar respondendo a vida inteira por algumas questões que não são intencionais. Ele fraudou o erário. Né? Ele realmente foi corrupto. Isso continua. Vai responder, vai ser preso e tal. Foi essa mudança que houve. Agora, a leitura que se fez desse projeto é de que se o envolvido disser, não, mas eu não sabia, ele... Não, porque uma coisa foi na área civil, outra coisa na área criminal. Está bem claro nesse projeto de lei. Erros administrativos que não tiveram intenção, né, que não demonstraram a corrupção. Que ficar provado que não houve corrupção, se ficar claro que houve intenção de fraude, a pessoa responde, até dobrou, acho que a pena até dobrou. Paulo, é curioso, porque eu sou obrigado a concordar com a Rosana, porque a imprensa tem muita gente que se mete a fala de tudo, a gente já comentou aqui, a CNN chegou a dizer que o Equador não ficava na América do Sul, né, uma vez. Eu não vou nem falar da Jovem Pan, porque aquilo não é TV. O Chile e o Equador, né? Aquilo lá é live permanente do Bolsonaro. Então não vamos falar da Jovem Pan, que aquilo não é TV. Mas a gente já viu erros absurdos. E você acaba sendo analisada por um crivo de gente despreparada. Exato. E você tem total razão em relação à questão da improbidade, até porque o crime de corrupção está bem definido na lei. Se não é bem aplicado no Brasil, é porque a Polícia Federal não sabe investigar, a Polícia Civil não sabe investigar, e o Ministério Público também não sabe investigar e preparar denúncias. Isso é outro problema. Agora, Rosana, me preocupa um pouco que poderiam ter sido feitos avanços na lei, e aí isso poderia ferir o corporativismo dos corruptos, porque o exemplo que você deu é típico. O prefeito honesto e o secretário honesto pagam o pato. Uhum. A gente nunca viu um dos corruptos na cadeia. Depois que soltaram o Sérgio Cabral, não precisa mais pensar em nada. Mas quando você convive, e isso é uma coisa que eu penso muito, porque você veio de um trabalho profissional, e foi onde você construiu sua carreira. Eu tive o prazer enorme de ter sido entrevistado por você 2 vezes. Não só no programa que você tinha, no Rota do Sol, mas quando você era jornalista de campo sem pauta definida, você muitas vezes colocava o político com perguntas que o deixavam de saia curta. Tá? Então você encarou, você conheceu isso justamente no papel de imprensa. Uhum. Aí você chega no Congresso e vê um monte de figurinha carimbada. Uhum. Quando esses caras... existe alguma maneira, você já fez isso ou é impossível fazer? Por exemplo, você constrói uma imagem que faz com que os caras não cheguem em você com esse tipo de proposta, ou eles não querem saber, eles tentam se colar-colou? Não, eles não chegam em mim, não chegam. Quando eu assumi meu mandato, a primeira coisa que eu fiz, primeira atitude, foi procurar os prefeitos e falei, se alguém negociar alguma coisa em meu nome, é mentira. O senhor liga para mim. Porque a gente lida com liberação de recursos importantes, né? A gente trouxe
através do mandato para a região, 370 milhões de reais. Então foi a primeira coisa, eu entrei e eu tenho um nome, um carinho das pessoas por mim, eu não poderia deixar de ser quem eu sempre fui. Senão não valeria a pena, eu era conhecida, eu entrava na padaria, agora na política é difícil, né? Mesmo assim, as pessoas gostam de mim, estão gostando do meu trabalho, mas quando você entra na política, o povo dá um passo para trás. Então, e nem chegam essas questões para mim, porque eu tenho uma equipe reduzida, eu trabalho de forma transparente, eu dou satisfação na minha rede social de tudo que eu faço, quando eu acordo, minha cachorra, meu marido, meu filho, porque essa é a minha vida, eu vou no supermercado, eu vou na padaria, não poderia ser diferente, senão a política estaria dando só prejuízo para a minha vida, né? Se de repente eu entro, poxa, a gente gostava tanto dela como repórter, agora aí se perdeu, não poderia acontecer isso, e é um ambiente hostil, é um ambiente que se você não for centrada, não saber exatamente o que você está fazendo lá, você é engolida por aquele sistema, por isso que muitos desistem no meio do caminho. Eu vou escrever um livro para um dia falar essas coisas para as pessoas, porque essa reflexão é preciso ter na sociedade. Não adianta a gente falar que o político é corrupto se quando a gente decide em quem vai votar, vou votar no fulano que deu um emprego pro meu primo. Eu vou votar no outro porque vai me ajudar aí com camisa de time. E depois você fica xingando o político. Não tem que ter uma reflexão? Se o que decide o seu voto é um favor pessoal, você está fazendo parte desse sistema. Olha, deputada, agora eu não vou poder apoiar a senhora porque eu estou trabalhando para o fulano e me deu um emprego e eu precisava. Eu sei que as pessoas precisam de emprego, é difícil mudar esse conceito, né? A gente está com gente desempregada, mas essa reflexão a sociedade precisa fazer. O político, ele é reflexo da sociedade, ele não veio de Marte, ele é a gente. É o nosso dia a dia, alguém vai para a política e vai fazer igual o que está fazendo na vida. Rosana, eu vou puxar uma pauta aqui. Na última vez que você veio aqui no programa, a gente conversou sobre isso. A gente conversou sobre isso e você concordou comigo. Eu fiquei muito feliz daquela tua posição, mas eu queria justamente uma atualização de posicionamento, e não tem a ver com a Câmara Federal, mas com a nossa região especificamente, com a cidade de Santos. Naquele momento eu coloquei para você o absurdo que eu entendia, que era o VLT estabelecer como prioridade uma linha que leva do nada ao coisa alguma, ou seja, sai da Afonso Pena e vai para o centro com uma demanda baixíssima, quando a extensão dele para a área continental, e foi justamente, esse programa foi no auge daquele problema da Ponte dos Barreiros, ele beneficiaria pelo menos as duas cidades, porque um monte de gente que mora na área continental de São Vicente trabalha em Santos. Sim. Ou trabalha no Guarujá, precisa chegar até a ponta da praia. E você concordou comigo, falou assim, eu entendo que a prioridade deveria ser o Rio Branco e não a Campos Melo, exatamente. Não a Luiz de Camões, quer dizer, não ligar o nada ou coisa alguma, a demanda que deveria gerar isso. Você disse naquele programa, inclusive, que você já tinha deixado esse ponto de vista claro, inclusive para o secretário de Assuntos Metropolitanos. E o que a gente assiste é um cara sentado num trono na Secretaria de Assuntos Metropolitanos, que não ouve ninguém, inclusive o próprio prefeito de Santos, que bota muita banca, mas ele não é ouvido, porque diz que o cara nem o atende, ele faz o que ele quer, está fazendo a obra em focos, daqui a pouco um trilho não vai encontrar o outro. Você tem feito alguma pressão nesse ponto ou você viu que não adianta porque eles estão fazendo o que eles querem e a tua atuação parlamentar, é lógico que ela tem limites, não consegue mudar esse ponto de vista? Então, eu tentei de todas as formas, eu marquei reuniões, eu fui atendida nas reuniões, há ofícios falando, não, deputada, a fase 2 do VLT vai ser junto com a ampliação do VLT para a área continental e ali para as cidades do litoral. Pode ficar tranquila. Nós vamos sim, o projeto vai sendo feito. Só que o que a gente vê, até agora, você viu o projeto para lá? Nem a reforma, a gente está tendo uma oportunidade única, que é a reforma da Ponte dos Barreiros. O que o Estado tem que fazer? Tem a anexa ali, que é a linha férrea, onde ela precisa ser reformada para já aproveitar o VLT. Para mim isso era lógico. Qual é a necessidade maior?
para a população que vem todas as vezes para cá, que trabalha aqui, que vem da área continental para a parte insular. Mas a politicagem, ela fala mais alto. Eu vou fazer ali porque é melhor politicamente, não sei o que aconteceu, mas a gente não está vendo. Eu não estou vendo o prometido, como não estou vendo também a duplicação da curva do S, que era outra promessa do governo do estado. Tem vídeos do governador João Dória, e eu coloco para constranger. Eu sou respeitosa, eu não xingo ninguém, eu não parto para o pessoal, mas eu faço cobranças em nível do governo estadual e do governo federal também, quando eu não concordo. Mas a minha, como você falou, minha atuação tem um limite. Se eu pudesse, eu falava, está autorizado, vamos assinar? Está autorizado. VLT é mais necessário na área continental de São Vicente. Depois vamos fazer aqui na parte de Santos. Para mim parece lógico. O traçado foi definido por pesquisa origem e destino. Então, onde tinha o maior número de viagens, ele foi instalado. É um conceito que eu na época, critiquei. Você é engenheiro, porque você reforça a procura por habitação nessas áreas que já estão saturadas. Ele poderia ser usado como elemento de indutor de desenvolvimento de outras áreas da nossa região, como o litoral sul. Na verdade, usaram um artifício que todo corrupto usa, né? Eu já pedi para o secretário de Assuntos Metropolitanos, que ele vem para Santos para vir aqui, ele não vem porque corrupto não gosta de vir aqui. Me processa, cidadão. Fizeram a pesquisa, olha só o nível que chega o cara quando ele quer botar a coisa para se dar bem. Fizeram a pesquisa de origem e destino usando a área continental. Isso está lá no projeto original. Por isso fizeram a 2 e a 3, porque a 2 e a 3 tinham que ser concomitantes. Porque a pesquisa de origem e destino falava da área continental de São Vicente até o centro de Santos, que é onde muita gente que mora lá trabalha. O que o cara faz? Ele faz a pesquisa no todo, divide em 2 fases e coloca uma como prioridade. Coloca o final. Ele pega a do destino, dizendo que fez pesquisa, e a de origem, ele não põe. Ele deixa para fazer depois. Se ele pelo menos fizesse a de origem primeiro, essas pessoas aqui iam pegar um ônibus em Santos e iam trabalhar no centro. Quer dizer, essa manipulação é de quem quer ganhar dinheiro. E sem contar que eu estou sendo demandada também por muitos comerciantes ali da Campos Melo, porque uma afronta o que está acontecendo com eles. Quando você tem um comércio, sua vida acontece ali, já sofreram muito por conta da pandemia e receberam uma programação de quando, de tanto até tanto, ia ficar fechado o comércio deles para eles se programarem. Nada disso está sendo cumprido. Já está ali um tempão e eles... sem poder, muitos fecharam as portas, tem muito comércio ali que sofreu na pandemia, agora mais essa obra que demora e que não cumpre os prazos e eles estão tendo que se sujeitar a isso, né? Uma afronta com a população. Opinião 2.0, volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0 desta terça-feira, Rosana Vale, deputada federal, é a convidada, Roberto Mohamed é o comentarista e quer falar sobre a ligação seca entre Santos e Guarujá, não é? Rosana, tem um outro assunto que agora ocupou a imprensa e você já fez algumas manifestações sobre isso. No meio eu concordo com você, eu acho que o túnel é a saída mais viável. Mas tem algumas coisas envolvidas aí. O governo federal veio e se meteu, porque no caso da ponte, por exemplo, o Dória estava fazendo doce, porque ele queria ferrar o prefeito de São Vicente, porque havia ligação com o Márcio. O Dória age movido pelo rancor. Já no caso do governo, e o governo federal viu ali uma ótima oportunidade de cutucar o governo Dória. Falou, você dá metade, se a prefeitura dá metade, não precisa, eu vou pagar tudo. Tá. No caso do túnel, de uma hora para outra, o Tarcísio, que eu insisto aqui, não é isso que falam. O Tarcísio foi o primeiro cara do Centrão colocado no governo Bolsonaro a pedido do Michel Temer. Então vamos afastar essa história de que ele é um cara, ele é fora da política. Não é. Está na política desde o tempo do PT, porque ele já era do DENIT na Dilma. Mas ele é funcionário de carreira. Sim, mas é um cara que politicamente sempre teve trânsito, não importa com que governo. Ele também é aquele cara que tem poder, estamos aqui.
Mas não é novo, é isso que eu quero dizer. Colocam o Tarcísio como se fosse um realizador, né? E na verdade é um cara que já vem lá do fundo e tem ligações com o Centrão. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele condicionou a questão do túnel. Primeiro veio com o discurso de não, o governo federal vai bancar isso aqui. Daqui a pouco mudou. Não, estava condicionado à privatização. Então eu queria começar com você na origem e não no final. Eu não consigo conceber, e ninguém me explicou, e você, começou essa conversa naquela época, e você até apontou isso, como é que você pode privatizar a autoridade portuária? É mais ou menos como você terceirizar o síndico. Tem condomínio que faz isso? Não conheço um que se dê bem. A autoridade portuária não participa da operação, o Porto de Santos já é privado. Na atividade fim, que é a operação portuária, ele é todo privado, a Codesp não opera nenhum armazém. Mas a autoridade portuária é atividade do Estado. É ela que faz o leilão de licitação das áreas de arrendamento, é ela que fiscaliza com a guarda portuária, regula a tarifa, cobra, fiscaliza os armazéns, segurança, entrada e saída. Como é que eu vou privatizar isso? E o que é pior, o Tarcísio até por vídeo aqui, ele não explica como é que se vai privatizar uma atividade que é típica de Estado. Aí vem a questão, se ele condiciona o túnel com obra federal, a privatização da Codesp, e a privatização da Codesp é algo praticamente impossível de acontecer, porque ele vai esbarrar na judicialização do processo, porque é uma atividade de Estado, a gente pode presumir que esse túnel não sai tão cedo? Então, eu vou contar para você do meu trabalho desde o início do meu mandato. Eu fui procurar o ministro logo no começo da minha legislatura e expus para ele esse problema. Eu falei, ministro, o grande entrave da nossa região é essa ligação. E é importante que a gente consiga fazer o governo federal aportar recursos. E na época, a gente tinha essa discussão ponte ou túnel, estava em 3,4 bilhões. E aí o ministro ainda falou, mas deputado, é metade do orçamento do Ministério da Infraestrutura, né, para a sua região. Eu sei que a região é importante. A partir dali, o ministro gravou vídeos comigo, foi em reuniões, participou de audiências públicas, onde ele mostrava a possibilidade, a saída nesse processo de desestatização, que o leilão é de 16 bilhões, para que a empresa, o grupo, o consórcio, ficasse condicionado à realização dessa obra. Então, eu temo também, concordo com você em parte do que você disse, eu temo essa privatização, porque eu visitei dezenas de portos no mundo e sei que os modelos de portos eficientes são aqueles que privatizam as áreas, privatizam os serviços, dragagem, por exemplo, mas mantém a autoridade portuária pública, ou uma gestão tripartite, onde o Estado possa participar, o município e a União. Esse é o meu temor como parlamentar, porque eu quero saber o que vai trazer de bom para o trabalhador, para o emprego na nossa região. Há uma estimativa de geração de 60 mil empregos. Não sei de onde ele tirou esse número. Nós estamos acompanhando. Essa audiência que teve, o ministro garantiu que esse processo de desestatização sai sim. A gente ainda foi a minha pergunta, inclusive, nessa audiência, falei, ministro, vai sair para se candidatar. Como que isso vai ser viável, né, nesse período? Nós estamos num ano eleitoral, meio do ano para frente não pode fazer mais nada, mas o meu papel é lutar para que essa obra saia, acompanhar a posição do setor portuário, que ainda não definiu se vai apoiar a privatização ou não. Qual é o modelo, né? Como isso vai se dar para não privilegiar um grupo que vai ter função. É a mesma coisa você colocar um síndico que tem 5 apartamentos. Então, ele tem 5 chances mais de votar alguma coisa e de ser aprovado, ou mais. Então, eu estou acompanhando atentamente, mas eu acredito que essa ligação seca através do túnel submerso é um importante motor do desenvolvimento da nossa região, né? O porto, a margem esquerda, a margem direita. E estou apoiando algumas posições que foram tomadas, por exemplo, a duplicação das áreas portuárias. Eu achei isso ótimo, porque em diversos portos no mundo, a relação de
porto indústria é muito forte, e aqui não, aqui a gente não tem, a gente exporta café e importa cápsula de café, não tem valor agregado, a gente exporta soja e importa os subprodutos. Então, nessas áreas que foram entregues para a iniciativa privada, que estarão disponíveis nesse processo, a gente pode ter ganho, aí pode ser essa geração de 60 mil empregos, eu estou acompanhando, não me posicionei ainda, eu vou acompanhar o que é melhor para a minha região, mas a gente sabe que o governo federal não tem 3,4 bi para fazer a ponte, né? ou não tem na projeção dele, e a melhor saída é essa privatização, incluindo essa obra. Agora, a previsão é para novembro, como você disse, o ministro já vai ter saído, no segundo semestre não sai nada, porque é o período eleitoral, então é muito difícil de acreditar nisso. Não tem modelo, porque dizer que o modelo é o Porto de Vitória é a mesma coisa que dizer que não tem modelo. É o modelo australiano que eles dizem, né, que onde privatiza a gestão também. Vamos acompanhar, ainda tem muitos assuntos que precisam ser respondidos. Eu acompanhei essa audiência, foram empresários, vários colocaram essa questão também, o tempo, tem muito interesse, né? O Porto é uma área de muito interesse. Rosana, aí entra, eu vou agora puxar, a gente está falando do túnel, que resolve o problema de 2 cidades, mas afeta toda a região, como o VLT vindo da área continental, ele resolve o problema das pessoas que vão trabalhar aqui, não é só as que moram em São Vicente, porque parece que, infelizmente, os prefeitos só olham para o próprio umbigo. Houve um entreveiro recentemente, numa reunião do Condesb virtual que você participou, e eu acho que você sabe muito bem do que eu vou falar agora. A gente está assistindo, o Condesb nunca serviu para muita coisa, mas dessa vez ficou meio que explícito que ele está completamente rachado, porque há um conflito entre a prefeita da Praia Grande, que eu particularmente critico muita coisa do que ela faz, e o prefeito de Santos. Está havendo um choque constante entre eles. Esta região não avança e não se consegue fazer nada se as cidades não estiverem juntas, porque hoje a gente passa de uma para outra por uma avenida. Cubatão era uma estrada que a gente pegava, hoje é praticamente uma avenida, porque você vai passando e começaram a surgir favelas, habitações irregulares, mas num instante você está lá e você não chegou nem a pegar a estrada. E uma obra viária numa delas afeta a outra. O Ademário esteve aqui criticando a questão da obra da entrada de Santos porque ela afetava diretamente Cubatão e ele nunca foi consultado. Você como deputada, e você falou, eu me apresento a todos os prefeitos, estou à disposição de todos. Você acha que algum dia a gente vai conseguir ter, no Condesb ou no tratamento da região metropolitana, algo que vá além e que consiga superar a vaidade de cada um dos prefeitos? Não sei, eu espero que sim, porque as regiões que conseguiram se desenvolver mais foram as regiões que se uniram nas decisões metropolitanas, né, que deixaram de lado as posições partidárias, as vaidades e conseguiram traçar projetos de forma metropolitana para os seus problemas, mobilidade, saúde, destinação de lixo. Quando eu questionei o Condesb, foi justamente por isso. Quando ele foi criado, na época do Mário Covas, criou a região metropolitana da Baixada Santista, foi criado também um fundo metropolitano para bancar projetos metropolitanos. O Estado responderia por uma parte da contribuição e as cidades também por outra parte. Num determinado momento, o Estado parou de contribuir. As decisões do Condesb passaram a ser simplesmente assim, vamos trocar as informações turísticas da cidade de Itanhaém, da cidade tal, precisa fazer isso. Isso não é projeto metropolitano? Isso não é. Eu conversei em certa ocasião com Pedro Maranhão, secretário nacional de saneamento, e ele falou, deputada, traz para mim o projeto de macrodrenagem da região metropolitana da Baixada Santista. Aí você descobriu que ele não existia. Não existia. E aí eu comecei a questionar, só que aí mexe na vaidade das pessoas, né? Elas não querem ser contestadas, inquiridas, de forma respeitosa, é o que eu sempre fiz. E eu estava ajudando, inclusive, minha intenção não é falar mal, era colaborar.
O CONDESB é um órgão que precisa trabalhar de forma metropolitana. O CONDESB, a partir de hoje, tem nova direção, Sim. né? A prefeita de Praia Grande foi eleita presidente do CONDESB, Raquel Kine, em substituição ao Agora prefeito é de que ela vai Santos, botar Rogério fogo no Santos. parquinho. E ela trabalhou durante um tempo, né, na AGEM, ela sabe, eu acredito que ela vai fazer um bom trabalho. Eu espero que faça e acredito que fará. Então, você acha que agora o circo pega fogo? Eu espero que sim. Espero que surjam os projetos metropolitanos. As cidades não têm muro separando. O problema da saúde é um problema regional. O problema da destinação de lixo é um problema regional. E é preciso que os prefeitos deixem de lado, né, as posições partidárias, a vaidade, para que a Baixada consiga se desenvolver. Assim aconteceu, por exemplo, na questão do turismo, o Circuito das Águas Paulista. Assim acontece na Serra Gaúcha. Cada cidade contribui com o que tem de melhor para o desenvolvimento de uma região. Esse é o motivo de existir uma região metropolitana. Rosana, vamos puxar agora uma coisa que você acabou de dar o gancho. A destinação de resíduos sólidos, que tem que ser uma solução regional. A gente não consegue conceber que se fale de lixo sem falar de todas as cidades. Pelo menos as que estão unidas, se a gente fala Santos, São Vicente e Cubatão, essas podiam encontrar uma solução no meio do caminho que beneficiasse as três. Alguma vez levaram a você, ou você sabe da existência de algum projeto? Porque o governo federal já falou em usina incineradora, já falou em usina compactadora, já se deu... A gente sabe que o modelo que tem hoje de lixão não pode mais continuar. Exato. Não tem mais futuro esse tipo de coisa. Alguma vez alguém inicia essa discussão com você de forma séria ou eles só falam da boca para fora? Não, até agora eu tenho só acompanhado e sei que a saída, essa é uma discussão no Congresso também, a saída é a reciclagem, né, o aproveitamento dos resíduos, é a população cada vez mais gerar menos lixo. Na Holanda, por exemplo, quando eu estive lá, as pessoas guardam o lixo e elas pagam pelo que elas produzem de lixo. Então, incentiva a reciclagem. Você vai lá e você pesa o seu lixo. A gente um dia pode chegar nesse ponto, mas é preciso uma educação constante, né? Começa nas escolas, nos condomínios. Né? O país tem uma política nacional de resíduos sólidos, só que ainda vem sendo implantado muito devagarinho. Agora, Rosana, você falou que se arrependeu, que errou em alguns votos e acertou em outros. A retirada do COAF do Ministério da Justiça, você considera um acerto ou um erro o seu voto? E uma outra pergunta, você falou também que não falaria com Lula e Alckmin para presidente, né? Ou com Lula para presidente. Com Bolsonaro você falaria? Não, falaria não. Eu falaria com qualquer um. Não votaria. Eu falar... Não, mas na propaganda eleitoral eu estou falando assim. Ah, não faria propaganda? Que você falou que não faria propaganda. No final da sua fala, no horário eleitoral, você disse que você não diria com Lula presidente. Com Bolsonaro, com Dória, com Ciro Gomes. Eu gostaria de fazer só a minha propaganda. Você não fala com nenhum. Eu falo com todos, mas eu respondo por mim. Não, eu respondo por mim. É difícil você referendar alguém hoje, né? O discurso do ódio está tão impregnado que é difícil. Eu respondo por mim. Eu acredito, eu fiz o meu melhor como deputada e a população vai decidir. Eu respeito as opiniões, quem vota em Bolsonaro, quem vota em Lula, quem vota em Sérgio Moro, eu respeito. Eu acho que o meu trabalho está acima disso. E o voto no... Eu não me recordo, mas eu votei... Pela saída do COAF, do Ministério da Justiça, né? Isso, sim, para ficar com o Sérgio Moro na época, não foi? Para não ficar. Não, então eu não votei. Eu votei para ficar com o Sérgio Moro. Para ficar com o Sérgio Moro no Ministério da Justiça? Isso. Foi um acerto ou foi um erro? Foi um acerto. Eu acho que foi um acerto na época. Encerramos? Não, eu só queria fazer uma perguntinha antes, quando o tempo está acabando. Rosana, você não acha uma tremenda sacanagem colocarem a janela partidária antes do prazo final para que os partidos definam os seus candidatos? Eu acho. Isso não sei como é que isso eu não sei como é que vai ficar. Porque eu não me filiei a uma federação, eu me filiei a um partido. Como vai ficar? Agora, eu sou contra.
Porque aí vai juntar todos os partidos numa federação aqui, quem vai decidir? E você já não pode mais mudar de opção, né? Então é um momento bem difícil, não só para mim, mas para vários deputados que ficam nessa expectativa. Bom, chegamos ao final do Opinião 2.0 desta terça-feira, agradecendo ao Roberto Mohamed a participação como comentarista, agradecendo a Rosana Vale a participação como convidada e desejando boa sorte aí na continuidade da carreira. Muito obrigada. Obrigado Agradeço. também à equipe de jornalismo e técnica do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você, telespectadora, que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 1:45 da tarde, meia-noite na reapresentação e uma ótima terça-feira para você que você merece.